Mamãe, não! O grito desesperado de Maria Esperança ecoou pelo galpão abandonado enquanto Aparecida se ajoelhava diante do sequestrador. Você tem razão, Rogério. Eu destruí sua família. Me mate, então, mas deixe minha filha ir embora. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, que um dia foi vendida como mercadoria e agora oferecia a própria vida pela criança que amava mais que tudo nesse mundo. Oxente, meu povo, preparem o coração porque a história que vou contar vai arrancar lágrimas até de pedra. É sobre Aparecida, aquela mulher sofrida que vocês já conhecem, que depois de tanto penar na vida, pensava que finalmente tinha encontrado a paz. Mas a desgraça, essa peste danada, nunca para de rondar quem já conhece a dor. Naquela terça-feira de maio, o sol nasceu traidor, fingindo que ia ser um dia bonito. Maria Esperança, com seus 13 anos e o coração inocente, acordou tremendo de ansiedade. A menina mal conseguiu dormir de noite, se remexendo na cama que nem peixe fora d'água. Mamãe, mamãe! Ela gritou da cozinha, a voz embargada de emoção. Hoje é o dia da apresentação do coral. A gente vai cantar Como é Grande o Meu Amor por Você para todas as mães. A menina tinha ensaiado aquela música por semanas, sonhando com o momento de ver o sorriso de orgulho no rosto da mãe. Cada nota era cantada pensando em Aparecida, pensando na avó Maria das Dores que nunca conheceu, mas que amava através das histórias que a mãe contava. Aparecida estava na sala, mas parecia estar em outro mundo. Debruçada sobre aqueles papéis malditos do escritório, ela lia e relia o caso de uma criança de 8 anos que tinha sido maltratada pelo padrasto. Cada palavra daquele processo era como um soco no estômago, porque ela se via naquela criança, lembrava da própria infância destruída. As mãos tremiam enquanto segurava os documentos. O suor frio escorria pela testa, mesmo com o ventilador ligado. Era como se os fantasmas do passado tivessem ressuscitado para atormentar ela de novo. Mamãe? Maria Esperança chamou de novo, agora com a voz mais baixa, percebendo que algo estava errado. A senhora tá bem? Tô sim, minha filha. Aparecida mentiu, engolindo as lágrimas que teimavam em brotar. É só um caso difícil aqui no trabalho, mas a menina conhecia a mãe como a palma da mão. Viu o jeito que ela apertava os lábios quando estava segurando o choro, viu como as mãos dela tremiam que nem folha no vento. Mamãe, me dá um abraço antes de eu ir? Pediu, se aproximando devagar como quem chega perto de um bicho ferido. Aparecida olhou para a filha e por um segundo viu a própria infância refletida naqueles olhos grandes e assustados. O coração apertou que nem punho fechado, mas o prazo do processo estava vencendo, e se ela perdesse aquele caso, mais uma criança ia ficar na mão dos monstros. Vai, princesa, falou seco, mais seco que terra rachada de tanta seca, senão vai se atrasar para a escola. Deu apenas um beijinho apressado na testa da filha, sem nem levantar direito dos papéis. Maria Esperança ficou parada ali por uns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não teve coragem. A menina pegou a mochila rosa com os dedos tremendo. Era a mesma mochila que tinha ganhado no ano passado, quando ainda acreditava que a mãe tinha tempo para tudo. Gabriel tinha preparado a lancheira com carinho, sanduíche de queijo, uma maçã e um bilhetinho que ela guardava como tesouro. Na porta, Maria Esperança parou. Olhou para trás, viu a mãe curvada sobre aqueles papéis como se carregasse o mundo nas costas. Uma lágrima escorreu pelo rosto da menina, mas ela enxugou rápido. Mamãe! Gritou da calçada, a voz quebrando de emoção. Eu te amo muito, muito mesmo. Aparecida acenou sem olhar, e quando finalmente ergueu a cabeça, a filha já tinha dobrado a esquina. Foi aí que um arrepio gelado subiu pela espinha dela como se alguém tivesse pisado na sua sepultura. Que besteira é essa? Murmurou para si mesma, tentando afastar aquela sensação ruim. Mas o coração de mãe não mente, né, minha gente? Ele sente quando tem perigo rondando os filhos, mesmo que a cabeça não entenda. Aparecida ficou inquieta o dia todo, se levantando da cadeira a cada 5 minutos, olhando pela janela sem saber por quê. Gabriel tinha saído cedo para o centro, médico, carregando nas costas o peso de ver tanta criança sofrida. Ele e Aparecida tinham construído uma vida boa, sim, mas era uma bondade temperada com dor. Cada criança que chegava machucada no centro trazia de volta as lembranças dos próprios traumas. Do outro lado da cidade, num carro escuro que parecia uma alma penada, alguém observava.
Esse alguém conhecia cada passo da família, cada costume, cada fraqueza. Tinha passado 3 anos estudando, planejando, esperando o momento certo de dar o bote. As mãos que seguravam o volante estavam suadas, tremendo de ódio acumulado. No banco do passageiro, fotos de Maria Esperança espalhadas como cartas de um jogo macabro. A menina sorrindo, brincando, indo para a escola, sem saber que estava sendo vigiada como presa por um predador faminto. E Maria Esperança, a coitadinha, foi para a escola com o coração apertado, tentando entender por que a mãe estava tão estranha. Durante toda a manhã, não conseguiu se concentrar nas aulas. A professora perguntou se ela estava bem, e ela só balançou a cabeça, fingindo que estava tudo normal. Na hora do recreio, ficou sentada sozinha debaixo da árvore grande do pátio, cantarolando baixinho a música que ia apresentar de tarde. Mas as lágrimas teimavam em cair, molhando a terra seca como chuva fora de tempo. Será que minha mãe não me ama mais? Sussurrou pro vento, abraçando a mochila como se fosse um bicho de pelúcia. Eita, meu povo! Se essa menina soubesse o que estava por vir, se soubesse que aquela manhã de terça-feira ia ser a última manhã normal da vida dela, mas o destino, esse cabra desgraçado, não avisa quando vai dar o bote. Ele chega de mansinho, como cobra no mato, e quando a gente percebe, já é tarde demais. O que aconteceu quando Maria Esperança saiu da escola, isso eu conto no próximo capítulo. Mas adianto uma coisa, foi aí que o inferno desceu sobre a vida de Aparecida de novo. E dessa vez, era o próprio sangue do coração dela que estava em perigo. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Meu povo, agora é que a coisa vai começar a apertar de verdade, porque às vezes a vida da gente muda num piscar de olhos. E quando a gente percebe, já está dentro do furacão sem saber como, saiu da calmaria. Aparecida passou o dia todo com aquela inquietação no peito, que nem galinha quando sente cheiro de raposa rondando o galinheiro. A cada barulhinho na rua, ela levantava da cadeira e ia até a janela, esperando ver Maria Esperança voltando da escola. Mas cada vez que olhava, só via a rua vazia, quente, com aquele sol de rachar pedra. O relógio da parede fazia um tic-tac, danado como se tivesse pressa de chegar nas 5:30 da tarde, hora que a menina sempre chegava em casa. Era pontual que nem sino da igreja de aquela criança. Aparecida podia acertar o relógio pela chegada da filha. 5:30 chegou e passou. Aparecida olhou para o relógio e sentiu o primeiro friozinho na barriga, que nem quando a gente sente que tem temporal vindo. Deve ter ficado para conversar com as amiguinhas, pensou, tentando acalmar o coração que já estava batendo mais apressado. 6 horas. O frio na barriga virou gelo. As mãos começaram a suar, e ela pegou o celular com os dedos tremendo que nem vara verde no vento. Ligou para o número da filha, mas só deu na caixa postal. Aquela voz gravada da menina, toda alegre, dizendo: "Oi, sou eu, Maria Esperança. Deixa seu recado que eu ligo de volta." Agora soava como uma punhalada no peito. "Onde está essa menina, meu Deus?" Murmurou caminhando de um lado para o outro da sala, que nem bicho enjaulado. 6:30. Aparecida não aguentou mais. Começou a ligar para todas as mães das amiguinhas de Maria Esperança. A primeira foi Dona Socorro, mãe da Sofia, a melhor, amiga da menina. "Oi, Dona Socorro, a senhora não viu Maria Esperança hoje, não?" "Vi não, minha filha." Sofia chegou há mais de 1 hora. Disse que Maria tinha saído da escola normal na hora de sempre. O coração de Aparecida falhou uma batida. Ligou para Dona Fatinha, mãe da Julinha. Nada. Para Dona Conceição, mãe da Beatriz. Ninguém tinha visto a menina. Foi quando Gabriel chegou do centro médico, todo suado e cansado depois de um dia atendendo as crianças carentes. Mal botou o pé dentro de casa e já viu que tinha coisa errada. Aparecida estava no meio da sala, de cabelo desgrenhado, olho vermelho de tanto chorar, o celular grudado na orelha. "Que foi, meu amor? Que aconteceu?" Maria Esperança não chegou, Gabriel. A voz saiu estrangulada, como se alguém tivesse apertando o pescoço dela. Já são 7 horas e ela não chegou. Gabriel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Em 10 anos de casamento, ele nunca tinha visto Aparecida naquele estado de desespero. Nem quando ela descobriu os segredos horríveis do passado dela. Nem quando enfrentou aqueles monstros no tribunal. "Calmas, amor. Vamos ligar para a escola.
Mas a escola já tinha fechado. O celular da diretora só dava ocupado. Gabriel pegou as chaves do carro com as mãos tremendo tanto que quase derrubou no chão. Vamos procurar ela na rua. Deve ter parado em algum lugar, deve ter acontecido alguma coisa. Saíram que nem loucos pela rua. Primeiro foram na sorveteria do seu João, onde Maria Esperança às vezes parava para tomar um picolé. Seu João balançou a cabeça, preocupado. Não vi ela hoje não, dona Aparecida. E olha que ela sempre acena. Para mim, quando passa. Na livraria, a mesma resposta. Na praça, ninguém tinha visto a menina. Era como se ela tivesse sumido do mundo, como se a terra tivesse se aberto e engolido ela. Aparecida começou a gritar o nome da filha no meio da rua, sem se importar com os vizinhos que apareciam nas janelas para ver o que estava acontecendo. Maria. Esperança. Maria Esperança. Onde tu tá, minha filha? A voz ecoava pelas casas, pelos muros, pelas árvores, mas só voltava vazia, sem resposta. Gabriel a abraçou tentando acalmar, mas ele mesmo estava tremendo que nem folha seca. Em casa, até Valente, o cachorro velho e fiel da família, estava inquieto. O bicho farejava os cantos da casa, gemia baixinho, como se sentisse que algo muito ruim tinha acontecido. Ele foi até a mochila escolar que Maria Esperança sempre deixava no sofá e começou a cheirar, procurando o cheiro da menina. Gabriel, vamos para a delegacia. Aparecida disse, a voz saindo como um sussurro de fantasma. Algo aconteceu com nossa filha. Eu sinto no coração de mãe. E quando uma mãe sente no coração que tem perigo rondando os filhos, meu povo, é porque a desgraça já deu o bote. O coração de mãe não mente, não falha. É como o radar que detecta a tempestade antes mesmo das nuvens aparecerem no céu. Eles saíram na direção da delegacia, mas mal sabiam que naquele exato momento a coitadinha da Maria Esperança estava trancada num lugar escuro, frio, com medo de morrer e chamando pela mãe numa voz que ninguém podia ouvir. O que tinha acontecido na saída da escola, isso eu conto no próximo capítulo. Mas adianto que foi um plano tão bem arquitetado, tão diabólico, que nem o delegado mais experiente ia imaginar de primeira. Eita, meu povo, agora vocês vão ver como o desespero de uma mãe pode mover montanhas. Aparecida e Gabriel chegaram. Na delegacia que nem dois loucos. Ele segurando ela pelos braços porque as pernas dela não queriam mais obedecer. O delegado Paulo Miranda estava terminando de escrever um relatório quando viu aquela cena de partir o coração. Conhecia bem aquela família. Era o mesmo homem que tinha ajudado a Aparecida a derrubar toda aquela rede de maldade dos Albuquerque anos atrás. Dona Aparecida? Que aconteceu? Perguntou-se levantando da cadeira na mesma hora. Minha filha, delegado. Aparecida conseguiu falar entre soluços que rasgavam a alma. Maria Esperança não chegou da escola. Já são 9 horas da noite e ela não apareceu. O homem conhecia Maria Esperança desde pequenina. Uma criança educada, obediente, que sempre cumprimentava ele quando encontrava na rua. Sabia que aquela menina jamais faria os pais passarem por aquele sufoco por besteira. Calma, dona Aparecida, vamos resolver isso. Quantos anos ela tem mesmo? 13, delegado, e ela nunca fez isso. Sempre chega em casa 5:30 em ponto. A voz de Aparecida saía entrecortada, como motor engasgado. Gabriel abraçou. A esposa, tentando passar uma força que ele mesmo não tinha. As mãos dele tremiam que nem folha de bananeira quando venta forte. Vou mandar verificar todas as câmeras de segurança da região da escola, prometeu o delegado já pegando o telefone. E vou colocar uma viatura para rodar os bairros próximos. Enquanto o delegado Miranda dava as ordens, Aparecida foi pro banheiro da delegacia e vomitou tudo que tinha no estômago. Era como se o corpo dela não conseguisse mais segurar nada, nem comida, nem esperança. Gabriel bateu na porta preocupado. Aparecida, meu amor, abre a porta. Ela saiu pálida que nem defunto, se apoiando na parede. Os olhos estavam fundos, vermelhos de tanto chorar. Era a mesma expressão de sofrimento que ela teve quando descobriu todas aquelas maldades do passado. Gabriel, se aconteceu alguma coisa com nossa menina. A voz falhou, não conseguiu terminar a frase. 2 horas depois, o policial que tinha ido verificar as câmeras voltou com uma fita que ia mudar tudo. O delegado Miranda chamou o casal para uma sala reservada. Olhem, preparem o coração. As imagens que vou mostrar são difíceis de ver. Na telinha pequena e borrada, eles viram Maria Esperança saindo da escola, normal, com aquela mochila rosa que Gabriel conhecia de cor. A menina caminhava pela rua meio cabisbaixa, ainda triste por causa da manhã. Ali,
Aparecida apontou para a tela, o dedo tremendo. Ali ela tá passando em frente ao mercadinho do seu Antônio. Mas foi na imagem seguinte que o mundo desabou. Um carro escuro parou do lado da menina. Um homem desceu, aparentemente conversando de forma amigável. Maria Esperança hesitou, mas o homem mostrou alguma coisa. Parecia uma foto. Ele tá mostrando uma foto para ela, observou o delegado, franzindo a testa, como se conhecesse a família. A menina olhou a foto, pareceu reconhecer, e então entrou no carro voluntariamente. O veículo saiu normal, sem pressa, como se nada tivesse acontecido. Aparecida gritou um grito que nem bicho ferido quando viu aquela cena. Era um grito que vinha lá do fundo da alma, da parte mais profunda, onde mora o amor de mãe. Minha filha, minha menina! Ela se jogou contra a parede, batendo os punhos, querendo quebrar tudo. Gabriel tentou segurá-la, mas ela tinha uma força desesperada, como de quem luta contra a própria morte. Ele planejou isso, disse o delegado, a voz grave. Sabia exatamente como abordar ela. Conhecia alguma coisa da família de vocês. Mas quem? Quem faria isso com uma criança inocente? Gabriel perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sem ele se dar conta. O delegado Miranda trabalhou a noite toda, mas as outras câmeras da região não pegaram o carro. Era como se o homem conhecesse cada ponto cego da cidade, cada lugar onde não tinha vigilância. A placa estava coberta, informou o policial, e o homem usava boné e óculos escuros. Impossível identificar. Aparecida passou a noite sentada, numa cadeira dura da delegacia, abraçada com a mochila da filha que Gabriel tinha trazido de casa. Cheirava o tecido, procurando o cheirinho doce da menina, como se isso pudesse trazê-la de volta. Por que, meu Deus? Sussurrava baixinho, balançando, para frente e para trás. Por que com nossa menina? Por que agora, quando a gente pensava que tinha encontrado a paz? Gabriel não dormiu um minuto sequer. Ficou andando pelos corredores da delegacia que nem alma penada, parando de vez em quando para orar em silêncio, pedindo proteção para a filha. De madrugada, quando o sol começou a nascer, sem que Maria Esperança tivesse voltado para casa, Aparecida entendeu que aquela não era uma simples travessura ou confusão. Era algo muito mais sério, muito mais perigoso. Delegado, ela disse, a voz saindo fraca que nem de quem está desenganado. Isso é sequestro, não é? O homem olhou nos olhos dela, e naquele olhar tinha uma confirmação que ela não queria ver. Era sequestro mesmo. Alguém tinha levado sua menina de propósito, com um plano na cabeça. Mas quem e por quê? Essas perguntas iam ser respondidas de uma forma que ninguém esperava. O telefone ia tocar, e do outro lado da linha ia ter uma voz que ia gelar o sangue de Aparecida. Isso eu conto no próximo capítulo, quando a verdadeira guerra começou. Oxente, meu povo, preparem o coração, porque agora vocês vão ouvir o momento mais arrepiante dessa história toda. Era 11h17 da noite, quando o telefone da casa de Aparecida tocou pela primeira vez desde que a desgraça começou. Gabriel e Aparecida tinham voltado para casa depois de passar o dia todo na delegacia, porque o delegado Miranda disse que era melhor eles ficarem perto do telefone, caso alguém ligasse. A casa estava mais quieta que cemitério de madrugada, só com o barulho do relógio na parede, cortando o silêncio que nem faca. Aparecida estava sentada no sofá, abraçada com o travesseiro que cheirava a Maria Esperança, quando o telefone disparou. A tocar. Ela levantou que nem raio, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. Alô? A voz saiu rouca, estrangulada de tanto chorar. Do outro lado da linha veio uma voz que gelou o sangue dela. Era uma voz distorcida, modificada por algum aparelho, fria que nem vento de cemitério. Boa noite, Aparecida. Sua filhinha querida tá comigo. O mundo parou. O ar sumiu dos pulmões de Aparecida, como se alguém tivesse dado um soco no peito dela. Gabriel veio correndo quando viu a cara de pavor da mulher. Por favor, ela conseguiu sussurrar. Não machuca ela. O que o senhor quer? Dinheiro? Eu dou tudo o que tenho. A risada que veio do telefone era pior que choro de alma penada. 2 milhões em dinheiro vivo, Aparecida. Notas usadas, não sequenciais. Você tem 48 horas. Gabriel ligou, o viva voz com a mão tremendo, porque as pernas dele não estavam mais aguentando o peso do próprio corpo. Como é que eu sei que ela está bem? Aparecida perguntou, se agarrando no aparelho como se fosse se afogar. Ora. Quer uma prova? Então, escute isso aqui.
E aí, meu povo, veio o som que despedaçou o coração de mãe de Aparecida em 1000 pedaços. Era a voz da Maria Esperança, pequenininha, assustada, chamando pela mãe. Mamãe, mamãe, eu tô com muito medo. Ele disse que se eu não gravasse essa mensagem. A voz da menina foi cortada de repente, como se alguém tivesse tampado a boca dela. Aparecida gritou que nem bicho ferido e caiu de joelhos no chão da sala. Gabriel tentou levantá-la, mas ela estava que nem boneca de pano, sem força nenhuma. Ouviu, Aparecida? A voz do sequestrador voltou, mais fria ainda. Agora preste bem atenção no que vou falar. Qualquer contato com a polícia, qualquer tentativa de me rastrear e você nunca mais vai ver sua filhinha. Eu faço tudo que o senhor mandar. Aparecida implorou ainda de joelhos no chão. Só não machuca ela, pelo amor de Deus. Lembra quando você destruiu famílias inteiras, Aparecida? Quando botou pais na cadeia, separou filhos dos seus pais? Agora vai sentir na pele o que é perder quem mais ama. A voz fez uma pausa que durou uma eternidade. No silêncio, só dava para ouvir o coração de Aparecida batendo que nem tambor de guerra. O dinheiro é só um bônus, entende? Minha verdadeira satisfação é ver você sofrer do mesmo jeito que eu sofri. Do jeito que minha família inteira sofreu por sua causa. Gabriel conseguiu falar pela primeira vez. Quem é você? O que fizemos? Para merecer isso? Ah, meu maridinho devotado. Você vai descobrir quem eu sou muito em breve. Mas primeiro, quero ver vocês se rastejando, implorando, vendendo tudo que tem para tentar salvar a menininha. Eu vendo tudo. Aparecida gritou, levantando do chão. A casa, o carro, o escritório. Tudo. 2 milhões, Aparecida. Em 48 horas. E se eu descobrir que vocês falaram com algum policial? A voz pausou de novo. Bem, digamos que vocês não vão querer descobrir o que acontece. A ligação foi cortada, deixando só aquele barulho sinistro de telefone fora do gancho. Aparecida ficou parada, segurando o aparelho, como se ainda pudesse ouvir a voz da filha do outro lado. Gabriel a abraçou e os dois ficaram ali, chorando abraçados no meio da sala, que nem 2 órfãos perdidos no mundo. Era uma dor tão grande que não cabia no peito, que espalhava pelo corpo todo como veneno. Nossa menina, Gabriel, Aparecida soluçava. Nossa filhinha tá nas mãos de um monstro. A gente vai tirá-la de lá, Gabriel prometeu, mas a própria voz dele mostrava que não tinha certeza de nada. Vamos conseguir o dinheiro e trazer nossa filha de volta. Eles passaram o resto da noite acordados, planejando como conseguir aquela quantia. Aparecida ligou para o banco antes mesmo de amanhecer, descobriu que não tinha nem 1/5 do que o sequestrador estava pedindo. Vou hipotecar a casa, disse Gabriel. Vou vender o carro, o consultório, tudo. E se não der? E se não conseguirmos? Aparecida perguntou, a voz saindo que nem sussurro de fantasma. Gabriel não soube responder. Ficou olhando pela janela, vendo o sol nascer num dia que não tinha nada de bonito, pensando na filhinha deles trancada em algum lugar escuro, chamando pelos pais. 2 horas da manhã, quando eles estavam tentando fazer uma lista de tudo o que podiam. Vender, o telefone tocou de novo. Era uma ligação rápida, só com a voz do sequestrador dizendo: "Ah, Aparecida, esqueci de avisar. Sua filhinha perguntou se a mamãe ia esquecer dela. Eu disse que todas as mães esquecem eventualmente. Ela chorou tanto..." E desligou, deixando os 2 pais despedaçados, sem chão, sem esperança, contando as horas numa corrida contra o tempo que podia custar a vida da pessoa que eles mais amavam no mundo. O que eles não sabiam é que o pior ainda estava por vir. Eita, meu povo, agora vocês vão ver como o desespero pode fazer uma pessoa tomar as decisões mais difíceis da vida. A madrugada foi um inferno para Aparecida e Gabriel, que nem conseguiram fingir que iam dormir. Aparecida ficou sentada na mesa da cozinha, cercada de papéis do banco, calculadora, extratos, fazendo conta e refazendo conta que nem louca. Os olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o lápis. Gabriel, mesmo vendendo tudo que a gente tem, não chega nem na metade, ela disse, a voz saindo que nem ralo de tanta agonia. A casa, o carro, meu escritório, seu consultório, tudo junto não dá nem 1 milhão. Gabriel estava andando pela casa que nem alma penada, parando de vez em quando para olhar as fotos de Maria Esperança espalhadas pela sala. Em cada uma delas, a menina sorria com aquela alegria pura de criança que cresceu cercada de amor. A gente consegue um empréstimo, ele disse,
Mas a própria voz dele mostrava que não acreditava nisso. Hipoteca tudo, pega dinheiro emprestado com agiota se for preciso. E se não conseguirmos? E se for tudo em vão? Aparecida perguntou, se levantando da cadeira que nem fantasma. Aquele monstro vai machucar nossa menina do mesmo jeito. Foi quando bateram na porta dos fundos. Gabriel foi atender, pensando que podia ser algum vizinho preocupado com um movimento estranho na casa. Mas quando abriu, quase caiu para trás de susto. Era o delegado Paulo Miranda, todo encapuzado, entrando pela casa que nem ladrão. Delegado? Como o senhor soube? Aparecida, eu conheço vocês há anos. Sei que se Maria Esperança não voltou para casa, é porque aconteceu algo muito sério. O homem tirou o capuz mostrando a cara preocupada. E sei também que se foi sequestro, vocês receberam algum contato. Aparecida olhou para o marido, o coração batendo que nem tambor. Se contassem, pro delegado, podiam estar assinando a sentença de morte da filha. Mas se não contassem, como iam enfrentar aquele monstro sozinhos, delegado? Ela começou, a voz tremendo que nem vara verde. Se eu contar para o senhor, o homem disse que nossa filha... Eu sei, Aparecida. Sei das ameaças que esses criminosos fazem, mas olha para mim. O delegado pegou as mãos dela, que estavam geladas que nem gelo. Esse cara é profissional. Não vai devolver Maria Esperança só porque vocês pagaram. Homens como esse não deixam testemunha viva. A palavra viva cortou o ar que nem navalha. Gabriel se sentou numa cadeira porque as pernas não aguentavam mais sustentar o peso do desespero. Então nossa filha já... Ele não conseguiu terminar a frase. Não, o delegado interrompeu. Por isso mesmo vocês precisam da nossa ajuda. Podemos fazer uma operação invisível. Rastreamento por satélite sem viaturas na rua, investigação digital sigilosa, autorização do juiz em segredo. Total. Aparecida olhou pela janela da cozinha, onde Maria Esperança costumava brincar no quintal. A bonequinha de pano que a menina esqueceu ontem estava largada na grama, molhada de sereno, parecendo tão abandonada quanto eles se sentiam. E se ele descobrir? Sussurrou. E se tiver alguém vigiando a gente? Por isso vim de madrugada pelos fundos. Minha equipe é de total confiança. O delegado Miranda se levantou. Aparecida, vocês não podem enfrentar isso sozinhos. Esse homem estudou vocês por muito tempo. Ele sabe cada passo que vão dar. Enquanto os três conversavam na cozinha, Gabriel fazia cálculos desesperados na cabeça. Já tinha ligado para o gerente do banco de madrugada, pedindo para acelerar a hipoteca da casa. Tinha falado com o contador, mandando avaliar o consultório para venda urgente. Consegui 1.300.000 até agora, ele disse, passando a mão pelo cabelo que nem louco. Faltam 700.000 ainda. Vendo meu rim se for preciso, Aparecida disse, e não estava brincando. A dor no olhar dela mostrava que faria qualquer coisa, qualquer sacrifício para salvar a filha. O delegado Miranda balançou a cabeça. Escutem o que vou falar. Mesmo que conseguissem os 2 milhões, as chances dele soltar Maria Esperança são quase zero. Esses criminosos não cumprem acordo, mas é a única chance que nossa menina tem. Aparecida gritou, a voz ecoando pela casa vazia. É a única esperança. O delegado ficou calado por um momento, vendo o desespero daqueles dois pais que ele tinha aprendido a respeitar ao longo dos anos. Conhecia a história de sofrimento de Aparecida, sabia da bondade de Gabriel. Tá bom, ele disse finalmente. Vamos tentar dos dois jeitos. Vocês continuam juntando o dinheiro e nós fazemos a investigação por baixo dos panos. Mas prometo uma coisa, vamos trazer Maria Esperança de volta. Quando o delegado saiu, da mesma forma silenciosa que chegou, Aparecida desabou no chão da cozinha. Gabriel a encontrou ali, chorando que nem criança perdida, abraçada com a boneca da filha. Nossa menina tá em algum lugar escuro, Gabriel, chamando pela gente. Ela soluçava. E a gente aqui sem saber se ela tá com fome, se tá com frio, se tá machucada. Gabriel se ajoelhou no chão ao lado da mulher e pela primeira vez desde que tudo começou, orou em voz alta. Orou como nunca tinha orado na vida, pedindo proteção para a filhinha, pedindo força para enfrentar o que vinha pela frente. Senhor, proteja nossa Maria Esperança. Ele sussurrou, as lágrimas molhando o chão da cozinha. Dê força para ela aguentar até a gente chegar. E enquanto eles oravam ali, no chão frio da cozinha, o tempo continuava passando. 36 horas. Era o que restava para conseguir um milagre ou perder para sempre
a pessoa que dava sentido às suas vidas. Mas o que eles não sabiam era que alguém muito próximo deles sabia de cada movimento que faziam. Gente, meu povo, agora a coisa vai começar a ficar mais arrepiante ainda, porque quando o delegado Miranda começou a investigar direito, descobriu umas coisas que fizeram o sangue de todo mundo gelar nas veias. Era meio-dia do segundo dia quando ele voltou na casa de Aparecida e Gabriel, dessa vez pela porta da frente mesmo, porque a situação estava ficando tão séria que não dava mais para esconder nada. "Sentem aí", ele disse com uma pasta cheia de papéis debaixo do braço e uma cara que não prometia nada de bom. "O que vou mostrar para vocês vai ser difícil de engolir." Gabriel serviu um café, mas ninguém conseguiu tomar. As mãos de 208, todo mundo tremiam tanto, que as xícaras tilintavam que nem dente de quem tá com febre. A Aparecida, esse homem que levou Maria Esperança, conhece vocês há muito tempo. O delegado começou abrindo a pasta. Encontramos câmeras de lojas e estabelecimentos que mostram o mesmo carro escuro passando pela escola da menina durante semanas, sempre no mesmo horário. Aparecida sentiu o estômago revirar. A ideia de que alguém tinha observado sua filha por tanto tempo como bicho de rapina esperando a hora certa de dar o bote fazia ela sentir vontade de vomitar. Mas o mais assustador, continuou o delegado, é que ele sabia exatamente como abordar Maria Esperança. "Olhem aqui." Ele mostrou uma foto borrada de uma câmera de segurança. Dava para ver o momento em que o homem mostrava alguma coisa para a menina. Parecia mesmo uma fotografia. Ele mostrou uma foto para ela entrar no carro. Gabriel disse, a voz saindo rouca. "Uma foto nossa? Provável, porque só assim ela entraria voluntariamente." O delegado passou a mão pelo cabelo grisalho. Esse cara sabia que Maria Esperança foi educada para não falar com estranhos, mas que ajudaria amigos da família numa emergência. Aparecida levantou da cadeira que nem raio. "Quem? Quem conhece nossa família tão bem assim? Quem sabe como a gente educou nossa filha?" A pergunta ficou pendurada no ar que nem nuvem de tempestade. Gabriel começou a andar pela sala, revisando na cabeça cada pessoa que conhecia os hábitos deles. "Tem mais", o delegado disse, e a voz dele ficou ainda mais sombria. "Esse homem sabe coisas íntimas sobre vocês. Detalhes que só alguém muito próximo saberia." "Que tipo de detalhes?" Aparecida perguntou, mas no fundo já estava com medo da resposta. "Ele sabe que vocês guardam a chave de casa debaixo do vaso de plantas. Sabe que Maria Esperança tem alergia a camarão. Sabe que ela ensaia coral às quartas-feiras." Cada informação era como um tiro no peito. Gabriel parou de andar e olhou para o delegado com os olhos arregalados. "Como ele pode saber disso tudo?" "Só tem uma explicação", o delegado respondeu, fechando a pasta. "Ou é alguém muito próximo de vocês, ou alguém que vem observando há muito mais tempo do que imaginamos." Aparecida sentou na beirada do sofá, a cabeça rodando que nem peão. Começou a passar um filme na cabeça. Os funcionários do centro médico de Gabriel, os pais dos alunos da escola de Maria Esperança, os colegas do escritório de advocacia, os vizinhos que sempre cumprimentavam a família. "Meu Deus", ela sussurrou, "quem de perto da gente é capaz de uma maldade dessas?" Gabriel se sentou ao lado da mulher, pegando a mão dela que estava gelada que nem pedra de gelo. "Aparecida, lembra de alguém que tenha demonstrado interesse demais na nossa rotina? Alguém que fazia perguntas sobre Maria Esperança?" Ela balançou a cabeça desesperada. "Todo mundo sempre pergunta das crianças, Gabriel. É normal." O delegado Miranda se levantou e foi até a janela. "Tem outra coisa que preciso falar com vocês. Esse sequestro não é só por dinheiro." "Como assim?" Gabriel perguntou. Pela forma como ele falou na ligação ontem à noite, sobre destruir famílias, sobre vocês sentirem o que ele sentiu. Isso é pessoal, muito pessoal. Aparecida sentiu um arrepio subir pela espinha. "O senhor está dizendo que é alguém que a gente conhece? Alguém que tem raiva da gente? Ou alguém ligado aos casos que você advogou?" "Aparecida, lembra que você ajudou a condenar muita gente ruim ao longo desses anos? A verdade caiu sobre eles que nem raio em dia de sol. Aparecida tinha mesmo ajudado a botar muita gente na cadeia. Homens que maltratavam crianças, que abusavam de mulheres, que faziam maldades com os mais fracos. As famílias", ela murmurou, a voz quase sumindo. "As famílias dos que foram presos?" "Exato", o delegado confirmou. "Alguém que perdeu alguma coisa por causa do seu trabalho como advogada, e agora quer se vingar da pior forma possível."
Gabriel abraçou Aparecida, que começou a tremer que nem folha no vendaval. A ideia de que sua filha estava sofrendo por causa do trabalho dela, por causa das pessoas ruins que ela tinha ajudado a condenar, era mais do que conseguia suportar. É culpa minha, ela chorou. Nossa menina está pagando pelas minhas escolhas. Não. Gabriel segurou o rosto dela com as duas mãos. Você sempre fez o que era certo. Protegeu crianças inocentes. O delegado voltou para a mesa e abriu a pasta. De novo. Aparecida, preciso que você pense em todos os casos importantes que pegou, especialmente os que resultaram em prisão. Ela enxugou as lágrimas e tentou se concentrar. Nos últimos 5 anos tinha pego dezenas de casos. Alguns homens tinham sido condenados a muitos anos de prisão por causa do trabalho dela. Tem um caso que me marcou muito, ela disse devagar. Um advogado que defendia pessoas ruins. Henrique Silva. Ele foi preso há 3 anos. O delegado anotou o nome. Ele tinha família? Tinha um filho, um rapaz novo que estudava medicina. Lembro que na época do julgamento, ele me olhava com tanto ódio. Aparecida parou, o coração disparando. Delegado, e se for ele? Gabriel e o delegado trocaram um olhar pesado. Se fosse mesmo o filho de alguém que Aparecida tinha ajudado a condenar, a situação era muito mais perigosa do que imaginavam. Porque, quando a vingança vem misturada com dor de família, meu povo, não tem limite para o mal que uma pessoa pode fazer. E Maria Esperança estava nas mãos de alguém assim. Alguém que tinha estudado cada passo da família por anos, esperando o momento perfeito para dar o bote mais doloroso de todos. Eita, meu povo, agora vou contar para vocês o que estava acontecendo. Com a coitadinha da Maria Esperança, enquanto os pais dela se descabelavam de desespero. E preparem o coração, porque ver uma criança inocente sofrendo nas mãos de um monstro é de partir a alma de qualquer cristão. Num galpão abandonado nos arredores da cidade, onde só se ouvia o barulho do vento assobiando pelas frestas das tábuas podres. Maria Esperança estava trancada num quartinho escuro que nem boca de lobo. A menina acordou no segundo dia com o corpo todo dolorido de dormir no chão duro, os olhos inchados de tanto chorar. Mamãe? Ela chamou baixinho, ainda meio tonta, esperando que tudo fosse só um pesadelo ruim. Mas quando abriu os olhos e viu aquelas paredes sujas, a realidade caiu sobre ela que nem pedra pesada. A porta do quartinho se abriu devagar, fazendo um barulho sinistro de ferrugem velha. Entrou um homem alto, sempre de máscara preta, carregando um prato de comida que nem cachorro merecia comer. Acorda, princesinha, ele disse, a voz saindo zombeteira. Trouxe o café da manhã de Sua Alteza. Maria Esperança se encolheu no canto, abraçando os próprios joelhos. Tinha aprendido a reconhecer aquela voz cruel que falava com ela como se fosse bicho. Não, gente, por que o senhor está fazendo isso comigo? Ela perguntou, a voz saindo fraquinha que nem pio de passarinho ferido. Eu nunca fiz mal para o senhor. O homem largou o prato no chão com força, fazendo a comida espirrar. Sua mãe destruiu minha família inteira, entende? Agora ela vai saber como é perder quem mais ama nesse mundo. A menina não entendia direito o que ele estava falando, mas percebia o ódio na voz dele, um ódio que gelava o sangue. Era como se tivesse uma cobra venenosa, falando, pronta para dar o bote a qualquer momento. Minha mãe só ajuda as pessoas. Maria Esperança respondeu com aquela coragem pequenina que ainda sobrava no peito. Ela nunca fez mal para ninguém. Ajuda? O homem deu uma risada amarga que ecoou pelo galpão vazio. Ela botou meu pai na cadeia. Destruiu nossa vida. Por causa dela, perdi tudo. Casa, faculdade, noiva, futuro. Ele chutou uma lata velha que rolou barulhenta pelo chão de cimento. Maria Esperança se encolheu ainda mais, o coração batendo que nem tambor de festa junina. Come essa comida, ele ordenou, apontando para o prato sujo. Senão, vai ficar mais fraca ainda. A menina olhou para o sanduíche murcho e para a água suja na caneca de plástico. O estômago roncava de fome, mas ela tinha nojo daquela comida preparada por mãos de quem só queria o mal dela. Não quero, sussurrou. Não é questão de querer, ele gritou, fazendo ela se assustar. Você vai comer sim, porque se morrer de fome, como é que sua mãezinha vai sofrer ouvindo seus gritos pelo telefone? As lágrimas escorreram pelo rosto sujo de Maria Esperança. Ela pegou o sanduíche com as mãos tremendo e deu uma mordidinha pequena, só para não deixar o homem mais bravo ainda. Quando ele saiu, batendo a porta com força, a menina ficou sozinha
De novo naquela escuridão medonha. Era quando o medo verdadeiro chegava, quando ela não tinha mais que fingir coragem na frente do sequestrador. Mamãe, ela chorava baixinho, para não deixar ele ouvir. Onde a senhora tá? Por que não vem? Me buscar. Para não enlouquecer de tanto medo, Maria Esperança começou a fazer as coisas que a mãe tinha ensinado quando ela era pequena e tinha pesadelo. Primeiro, orou baixinho, pedindo proteção e pedindo para Deus cuidar dos pais dela também. Senhor, protege minha mãe e meu pai, sussurrava na escuridão, e me ajuda a ser forte que nem a vovó Maria das Dores que eu nunca conheci, mas que minha mãe diz que era valente. Depois, começou a cantar baixinho a música que ia apresentar no coral da escola, Como é grande o meu amor por você. A vozinha dela ecoava triste pelo galpão vazio, como passarinho preso numa gaiola cantando, para não esquecer que ainda está vivo. Durante o dia, ela observava tudo ao redor com aquela inteligência esperta que tinha herdado da mãe. Notou que o homem vinha sempre no mesmo horário, de manhã cedo e de tardezinha. Notou que as tábuas da parede tinham umas frestas onde entrava um pouquinho de luz. Notou que lá fora passavam carros de vez em quando, o que significava que não estavam no meio do nada. Se eu conseguir sair daqui, ela pensava, preciso saber para que lado correr. Mas o pior momento do dia era quando anoitecia. O galpão ficava que nem cemitério de tão silencioso, e o medo tomava conta dela que nem bicho ruim. Era quando ela mais sentia falta do abraço quentinho da mãe, da voz carinhosa do pai desejando boa noite, do valente dormindo no pé da cama dela. Será que eles estão procurando por mim? Ela se perguntava, abraçando as próprias pernas para se esquentar. Será que sabem que eu tô viva? Na segunda noite, quando o desespero estava quase ganhando da coragem, Maria Esperança lembrou de uma história que Aparecida contava sobre a bisavó Maria das Dores. Como ela tinha sido forte quando era menina, como tinha enfrentado situações difíceis sem nunca desistir. Vou ser forte que nem ela, murmurou para si mesma. Minha mãe vai me encontrar. Eu sei que vai. Ela já enfrentou monstros piores que esse homem. E assim, naquela escuridão fria e assustadora, uma menina de 13 anos lutava para manter a esperança viva no coração. Cantava baixinho para não enlouquecer, orava para não perder a fé e observava tudo para se preparar para a hora da fuga, porque Maria Esperança não sabia, mas lá fora, uma mãe desesperada estava movendo céu e terra para encontrá-la. E quando uma mãe luta pelos filhos, meu povo, nem o próprio diabo consegue detê-la. O que ela também não sabia era que o tempo estava correndo contra todos eles e que a hora da verdade estava chegando mais rápido do que qualquer um imaginava. Oxente, meu povo, agora vocês vão ver como a maldade de um homem pode não ter fim. Era 2 horas da madrugada do 3º dia quando Aparecida recebeu a ligação que ela tanto temia e ao mesmo tempo esperava. Aparecida! A voz distorcida cortou o silêncio da casa como navalha afiada. Espero que tenham conseguido meu dinheirinho. Ela estava sentada na cozinha, cercada de papéis do banco, recibos de venda, documentos de hipoteca. Gabriel dormitava, numa cadeira ao lado, exausto de tanto correr atrás de dinheiro emprestado. Os dois tinham conseguido 1.800.000. Ainda faltavam 200.000. Conseguimos. Ela mentiu, a voz tremendo que nem folha no vendaval. Todo o dinheiro que o senhor pediu. Ótimo. Então escute bem as instruções, porque só vou falar uma vez. A voz fez uma pausa cruel. Cemitério abandonado de São Miguel, às 2 da manhã. Você vai sozinha, ouviu? Sozinha, 2 malas com o dinheiro. Gabriel acordou assustado quando ouviu Aparecida chorar. Fez sinal para ela ligar o viva-voz, mas ela balançou a cabeça com medo. Como é que eu sei que minha filha tá bem? Perguntou. Agarrando o telefone que nem pessoa se afogando, agarra numa tábua. Ah, quer mais uma provinha? A risada que veio do outro lado era mais arrepiante que choro de alma penada. Sua filhinha tá aqui do meu lado, fraquinha, com fome, chamando pela mamãe. E então veio aquela voz que despedaçou o coração de Aparecida. Mamãe, mamãe, por favor, vem me buscar. Eu tô com tanto medo. A voz de Maria Esperança foi cortada de repente. Aparecida gritou que nem bicho ferido e caiu da cadeira, batendo os joelhos no chão da cozinha. 2 horas, cemitério São Miguel, repetiu o sequestrador. E Aparecida, se ouvir um policial sequer, sua filha vai pagar o preço. Entendeu? A ligação foi cortada, deixando só aquele barulho sinistro de linha morta.
Gabriel ajudou Aparecida a levantar, os dois chorando, abraçados que nem dois órfãos no mundo. Ele vai devolver ela, Gabriel? Aparecida perguntou, mas já sabia no fundo do coração que a resposta não ia ser boa. Gabriel não conseguiu responder. Só abraçou a mulher mais forte, sentindo que talvez fosse a última vez que iam estar juntos como família. 1h da manhã, Aparecida saiu de casa carregando 2 malas pesadas. Uma com todo o dinheiro que tinham conseguido juntar, outra cheia de papel de jornal para disfarçar o peso. O coração batia que nem tambor de guerra, e as mãos suavam tanto que mal conseguia segurar as alças. O cemitério São Miguel ficava numa parte abandonada da cidade, onde nem cachorro de rua se aventurava de noite. Era um lugar assombrado, cheio de túmulos quebrados e mato alto, que dava arrepio só de olhar de dia. Imagine de madrugada. Aparecida estacionou o carro na entrada e caminhou pelos caminhos tortos entre as sepulturas, as malas pesando que nem chumbo nos braços. A lua estava escondida atrás das nuvens, e só a luzinha fraca do celular iluminava o caminho. Maria Esperança, ela sussurrava enquanto andava. Mamãe tá indo, minha filha, mamãe tá indo te buscar. Chegou no local marcado, uma cruz grande, no meio do cemitério, e ficou ali esperando. Esperou 1 hora, 2 horas com o coração na boca e os ouvidos atentos a qualquer barulho. Mas ninguém apareceu. Foi quando viu um papel pregado na cruz, balançando no vento frio da madrugada. Com as mãos tremendo que nem vara verde, ela arrancou o bilhete e leu à luz do celular. Achou que seria tão fácil assim, Aparecida? Sua filhinha querida está em outro lugar, bem longe daqui. Agora você sabe como é a agonia de não saber se quem você ama está vivo ou se já virou comida de verme. O papel caiu das mãos dela como folha seca. Aparecida se ajoelhou ali mesmo entre as sepulturas e chorou que nem nunca tinha chorado na vida. Era um choro que vinha lá do fundo da alma, de um lugar tão profundo que até doía. Por que, meu Deus? Ela gritou para os céus escuros. Por que tanta maldade? O que eu fiz para merecer isso? Continuou lendo o resto do bilhete. Amanhã às 6 da tarde você vai receber novas instruções. E dessa vez, se eu descobrir qualquer policial por perto, você recebe sua filha em pedacinhos pelo correio. PS. Ela me perguntou se a mamãe ia esquecer dela. Eu disse que todas as mães esquecem eventualmente. Essas últimas palavras foram que nem punhal no peito. A ideia de que Maria Esperança pudesse pensar que a mãe ia esquecer dela era mais dolorosa que qualquer tortura física. Aparecida ficou ali no cemitério até amanhecer, abraçada com as malas de dinheiro, chorando entre os mortos. Gabriel a encontrou quando o sol já estava alto, depois de ter procurado por ela a noite toda. Ele não veio, ela disse, a voz saindo que nem sussurro de fantasma. Foi tudo uma armadilha para me fazer sofrer mais. Gabriel a carregou no colo até o carro, porque ela não tinha mais força nem para andar. Era como se toda a vida tivesse sido sugada dela, deixando só um casco vazio. Nossa menina tá sofrendo, Gabriel, ela murmurava no caminho de casa. Tá pensando que a gente esqueceu dela, que não ama mais ela. Nunca, Aparecida. Jamais vamos esquecer nossa filha. Gabriel dirigia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vamos encontrá-la, não importa o que custe. Mas quando chegaram em casa, encontraram o delegado Miranda esperando com uma cara que não prometia nada de bom. Ele tinha nas mãos uma pasta nova, com informações que iam mudar tudo. Aparecida, Gabriel, ele disse. Descobrimos quem é o sequestrador. E vocês não vão acreditar na história desse homem. O que o delegado ia revelar ia ser pior que todos os pesadelos que Aparecida já tinha tido na vida. Porque às vezes, meu povo, a realidade é mais cruel que qualquer ficção que a gente possa imaginar. E Maria Esperança, a coitadinha, continuava naquele galpão maldito, cantando baixinho para não enlouquecer, esperando por um milagre que talvez nunca viesse. Eita, meu povo, agora vocês vão conhecer a história mais arrepiante que já escutaram. O delegado Paulo Miranda abriu aquela pasta com as mãos tremendo, porque até um homem experiente como ele ficou abalado com o que tinha descoberto. Aparecida estava sentada no sofá que nem boneca quebrada, ainda com a roupa suja do cemitério, os olhos inchados que nem 2 azeitonas pretas. Gabriel segurava a mão dela, tentando passar uma força que ele mesmo não tinha. A Aparecida. O delegado começou, a voz pesada que nem nuvem de temporal. O nome do sequestrador é Rogério Silva. Ele tem 28 anos
e é filho do advogado Henrique Silva. O nome caiu na sala que nem bomba. Aparecida sentiu o sangue gelar nas veias porque lembrava muito bem daquele caso que tinha mexido com ela anos atrás. Henrique Silva, ela murmurou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. O advogado que defendia os Albuquerque, eu ajudei a mandá-lo para a cadeia. Exato. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por participar daquela rede toda de proteção aos criminosos. O delegado virou uma página na pasta. Mas o que vocês não sabem é o que aconteceu com a família dele depois da condenação. Gabriel se inclinou para frente, o coração batendo que nem tambor de guerra. O que aconteceu? Rogério Silva era um rapaz promissor. Estudava medicina numa faculdade particular, cara. Estava no 5º ano, quase se formando. Era noivo de uma moça de família boa, tinha um futuro brilhante pela frente. O delegado parou para respirar, como se as próximas palavras fossem difíceis demais de falar. Quando o pai foi preso, tudo desmoronou que nem casa de baralho. A noiva cancelou o casamento na mesma semana. A família perdeu a casa, os carros, tudo foi confiscado pela justiça. Rogério foi expulso da faculdade porque não conseguia mais pagar. Aparecida sentiu o estômago revirar. Estava começando a entender a dimensão do ódio que aquele homem sentia por ela. Tem mais, continuou o delegado, a voz ficando ainda mais sombria. A mãe de Rogério não aguentou a vergonha. Desenvolveu uma depressão profunda e morreu 2 anos depois. Os vizinhos dizem que foi de desgosto mesmo. Meu Deus do céu, Gabriel murmurou passando a mão pelo rosto. Rogério culpa você por tudo isso, Aparecida. Na cabeça dele, você destruiu a família inteira. E o pior é que ele tentou se machucar 2 vezes. Foi internado por depressão severa, tratado por psiquiatras. Aparecida levantou do sofá que nem raio, começando a andar pela sala que nem animal enjaulado. Mas eu só fiz meu trabalho. Só. Ajudei a colocar criminosos na cadeia. Eu sei disso e você sabe disso, mas Rogério não vê assim. O delegado abriu outra página. Quando ele saiu do hospital psiquiátrico, jurou vingança contra todos que destruíram sua vida. E você, Aparecida, era o alvo principal. Gabriel se levantou e abraçou a mulher, que estava tremendo que nem folha no vendaval. Quanto tempo ele vem planejando isso? 3 anos. Encontramos evidências de que ele estuda vocês há 3 anos. O delegado mostrou uma pasta cheia de fotos. Ele tem fotos de vocês saindo de casa, de Maria Esperança brincando no quintal, de Gabriel no consultório. As fotos eram aterrorizantes. Centenas delas, tiradas de longe, mostrando a família em momentos íntimos, almoçando no quintal, Maria Esperança voltando da escola, Gabriel lavando o carro. Era como se eles tivessem sido observados que nem bichos no zoológico. Ele chegou até a se inscrever como voluntário numa organização parceira do Centro Médico de Gabriel, revelou o delegado. Assim conseguiu acesso a informações pessoais de vocês. Aparecida caiu sentada de novo, a cabeça rodando que nem peão. Então ele sabia de tudo, da nossa rotina, dos hábitos de Maria Esperança, de tudo. Sabia até que vocês guardam a chave embaixo do vaso de plantas. Teve acesso à casa de vocês várias vezes quando não estavam. O delegado fechou a pasta com força. Esse homem não é um sequestrador comum, Aparecida. Ele é um psicopata obcecado por vingança. Gabriel sentou na beirada da mesa, as pernas não aguentando mais sustentar o peso do corpo. E agora? O que ele quer realmente? Ele quer destruir você como pessoa, Aparecida. Maria Esperança é o instrumento perfeito, porque sabe que você faria qualquer coisa pela sua filha, inclusive morrer por ela. As palavras do delegado ecoaram pela sala que nem tiro de canhão. Era isso. Rogério não queria só dinheiro. Queria ver Aparecida sofrer do mesmo jeito que ele tinha sofrido. Queria que ela perdesse tudo o que mais amava na vida. Mas tem algo que ainda não entendo. Aparecida disse, a voz saindo fraca, que nem sussurro. Por que ele não me mata logo e pronto? Por que toda essa encenação? O delegado trocou um olhar pesado com Gabriel antes de responder. Porque, segundo os psiquiatras que o trataram, Rogério desenvolveu uma obsessão por fazer. Você sofrer lentamente. Ele quer que você sinta cada segundo de agonia, como ele sentiu quando perdeu tudo. É nossa filha. O que ele pretende fazer com Maria Esperança? O silêncio que se seguiu foi mais terrível que qualquer resposta. O delegado baixou os olhos, não conseguindo encarar os pais desesperados. Aparecida, pelo perfil psicológico,
Dele, Rogério não pretende devolver Maria Esperança. Nunca pretendeu. O plano dele é fazer você sofrer até não aguentar mais. E depois, ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Todo mundo entendeu o que ele queria dizer. Aparecida. Soltou um grito que nem bicho ferido e se jogou no chão, batendo os punhos no piso que nem louca. Minha filha, minha menina, ele vai machucar ela por minha causa. Gabriel se ajoelhou no chão ao lado da mulher, tentando acalmá-la, mas ele mesmo estava destruído. A ideia de que tinham criado Maria Esperança com tanto amor só para vê-la, nas mãos de um monstro era mais do que conseguiam suportar. Delegado? Gabriel conseguiu falar entre lágrimas. O senhor tem algum plano? Alguma esperança de salvar nossa filha? Tenho. Descobrimos onde ele pode estar escondido. O delegado se levantou guardando a pasta. A família Silva tinha uma empresa de construção que faliu depois da prisão do pai. Tem 3 galpões abandonados nos arredores da cidade. Aparecida levantou do chão que nem ressuscitada, os olhos brilhando com a primeira fagulha de esperança em dias. Vamos agora, ela gritou. Vamos buscar nossa filha. Calma, Aparecida. Temos que planejar tudo direito. Rogério é imprevisível e se fizer algo errado, nossa filha morre. Gabriel completou, a voz quebrada de emoção. O delegado assentiu, gravemente. Por isso preciso que vocês me prometam uma coisa. Vão fazer exatamente o que eu mandar. Não podem agir por impulso. Aparecida e Gabriel se entreolharam, sabendo que aquela podia ser a última chance de salvar Maria Esperança. E sabendo também que, se falhassem, perderiam para sempre a pessoa que dava sentido às suas vidas. Prometemos, Aparecida disse. Voz firme como rocha. Mas, delegado, se minha filha morrer por causa das minhas escolhas profissionais, eu não vou conseguir viver com essa culpa. Sua filha não vai morrer, o delegado prometeu. Mas todos sabiam que eram apenas palavras de esperança numa situação que parecia sem saída. Lá fora, a noite começava a cair mais uma vez, e em algum lugar da cidade, numa escuridão fria e assustadora, Maria Esperança continuava cantando baixinho, esperando por um milagre que talvez nunca chegasse. Oxente, meu povo, chegou a hora da verdade, o momento que todos estavam esperando com o coração na mão. Era 5 da manhã do 4º dia, quando Aparecida acordou num sobressalto, suada fria, depois de um pesadelo onde via Maria Esperança chamando por ela, numa escuridão sem fim. Gabriel estava na cozinha, tomando o 10º café da madrugada, quando o delegado Paulo Miranda chegou com uma equipe pequena e silenciosa. Eram homens de confiança total, veteranos que sabiam como lidar com situações desesperadas. Encontramos ele. O delegado anunciou baixinho, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e preocupação. Rogério está no 3º galpão, o mais afastado da cidade. Conseguimos confirmar através de câmeras de satélite. Aparecida se aproximou que nem fantasma, ainda de camisola, os cabelos desgrenhados de tanto puxar durante as noites sem dormir. Minha filha tá lá? Maria Esperança tá viva? Detectamos movimento de 2 pessoas no local. Pelo tamanho das sombras, uma é adulta e outra criança. O delegado respirou fundo. Aparecida, preciso que você entenda uma coisa. Rogério tá num estado mental muito perigoso. Qualquer movimento em falso pode machucar nossa menina, Gabriel completou, a voz saindo rouca de tanto sofrimento. O plano era simples, mas arriscado. Aparecida iria sozinha até o galpão, fingindo que vinha entregar o dinheiro. Enquanto isso, a equipe policial cercaria o local silenciosamente. Quando Rogério baixasse a guarda, eles invadiriam. Não, Aparecida disse, balançando a cabeça que nem louca. Eu não vou deixar minha filha sozinha com aquele monstro nem mais um segundo. Aparecida, é a única forma de pegar ele desprevenido, o delegado insistiu. Se ele ver a polícia antes da hora, então eu vou junto com ela, Gabriel declarou, cruzando os braços. Não deixo minha esposa enfrentar isso sozinha. Foram 2 horas de discussão até chegarem num acordo. Aparecida iria primeiro, desarmada, levando o dinheiro. Gabriel ficaria escondido perto do galpão, pronto para entrar, se fosse preciso. A polícia só agiria se a situação saísse do controle. No carro a caminho do galpão, Aparecida não parava de tremer. Gabriel dirigia em silêncio, os dois pensando na mesma coisa. Será que iam conseguir trazer Maria Esperança de volta? Será que ela ainda estava bem? Será que Rogério já tinha?
Para de pensar besteira, Gabriel disse de repente, como se lesse os pensamentos da mulher. Nossa filha é forte, é neta de Maria das Dores, lembra? Tem sangue de guerreira nas veias. Aparecida conseguiu esboçar um sorriso fraco. Ela deve estar cantando aquela música do coral para não ter medo. Com certeza. E pensando em nós, sabendo que vamos buscá-la. O galpão ficava numa região industrial abandonada, cercado de mato alto e escombros de construções antigas. Era o tipo de lugar que dava arrepio até de dia. Imagine à noite. Aparecida estacionou o carro a uns 100 metros de distância e caminhou sozinha, carregando a mala com o dinheiro. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Rogério ia conseguir ouvir lá de dentro. As pernas tremiam que nem vara verde no vento, mas ela continuou caminhando, pensando só numa coisa: salvar sua menina. Rogério! Gritou quando chegou perto da porta. Sou eu, Aparecida. Trouxe o dinheiro que você pediu. A porta se abriu devagar, rangendo que nem porta de cemitério velho. E ali estava ele, Rogério Silva, magro que nem galho seco, os olhos fundos e brilhantes de loucura, a barba por fazer, dando um aspecto selvagem ao rosto. Finalmente, ele disse, a voz saindo diferente, sem um modulador eletrônico. A grande Aparecida veio salvar sua filhinha querida. Onde ela tá? Aparecida perguntou, tentando olhar para o interior escuro do galpão. Quero ver se ela tá bem antes de entregar o dinheiro. Rogério deu uma risada amarga e se afastou da porta. Entre então, venha ver sua obra-prima. Aparecida entrou no galpão, que nem quem entra no inferno. O cheiro de mofo e abandono tomava conta de tudo. No fundo, num canto escuro, ela viu uma figurinha pequena sentada no chão. Maria Esperança, gritou largando a mala e correndo na direção da filha. Mas Rogério a segurou pelo braço, com uma força que ela não esperava. Calma aí, heroína. Primeiro vamos conversar. A menina levantou a cabeça quando ouviu a voz da mãe. Mesmo na escuridão, Aparecida conseguiu ver que ela estava mais magra, pálida, mas viva. Viva! Mamãe! Maria Esperança gritou, tentando se levantar, mas sendo impedida pela corrente que prendia seu tornozelo. Mamãe, a senhora veio me buscar. O coração de Aparecida se despedaçou vendo a filha naquele estado, mas ao mesmo tempo, uma força tremenda tomou conta dela. Uma força que vinha lá do fundo da alma, do mesmo lugar de onde Maria das Dores tirava coragem para enfrentar as adversidades. Solta ela, Rogério, disse, se virando para encarar o sequestrador. Você tem razão. Eu destruí sua família. Sou culpada por toda a sua dor. Rogério ficou surpreso com a confissão. Esperava negativas, desculpas, não aquela aceitação direta. Ah, é? E agora vem com essa de se fazer de santa? Não tô me fazendo de nada. Aparecida deu um passo na direção dele, os olhos fixos nos dele. Você perdeu tudo por minha causa. Sua família se desfez, seus sonhos acabaram, sua mãe morreu de desgosto. Exato! Rogério gritou, os olhos brilhando de ódio. Você sabe o que é acordar todo dia sabendo que sua vida acabou por causa de uma estranha? Sei. Aparecida respondeu a voz calma que nem água de lago. Porque também perdi tudo uma vez. Também fui vendida, maltratada, humilhada. Sei o que é ter a vida destruída por causa dos outros. Rogério hesitou, confuso com a resposta inesperada. Mas, sabe qual é a diferença entre eu e você? Aparecida continuou se aproximando mais um pouco. Eu escolhi usar minha dor para proteger outras pessoas. Você escolheu usá-la para destruir inocentes. Inocentes? Ele rosnou. Você não é inocente. Você é a desgraça da minha vida. Sou mesmo. Aparecida concordou, surpreendendo ele de novo. E se você quer se vingar de mim, então me mate. Aqui, agora. Mas deixe minha filha ir embora. Ela nunca fez mal para você. Não. Maria Esperança gritou do fundo do galpão. Mamãe, não fala isso! Gabriel, que estava escutando tudo de fora, teve que se segurar para não entrar correndo. As lágrimas escorriam pelo rosto dele ao ouvir a mulher oferecendo a própria vida pela filha. Você está disposta a morrer por ela? Rogério perguntou, a voz tremendo. Sem pestanejar. Aparecida respondeu, se ajoelhando no chão sujo do galpão. Como qualquer mãe faria. Como sua mãe faria por você se tivesse a chance. Foi essa frase que quebrou alguma coisa dentro de Rogério. A menção à própria mãe, morta de desgosto, fez as lágrimas brotarem nos olhos dele.
pela primeira vez em anos, se lembrou do amor que ela tinha por ele, de como ela se sacrificava para vê-lo feliz. Ela morreu chamando por mim, ele sussurrou, a voz quebrando. Morreu pedindo perdão por não ter conseguido me proteger. Como eu morreria se perdesse Maria Esperança? Aparecida disse gentilmente. Como você morreria se perdesse alguém que ama? Rogério desabou chorando, caindo de joelhos no chão. Toda aquela raiva, todo aquele ódio acumulado por anos, se transformou numa dor pura, numa saudade imensa da mãe que não conseguia mais abraçar. Foi nesse momento que Gabriel e a equipe policial invadiram o galpão, mas não precisaram usar força. Rogério se entregou exausto, derrotado, finalmente compreendendo que a vingança nunca ia trazer sua família de volta. Aparecida correu para Maria Esperança e a abraçou com uma força que parecia querer fundir as duas numa pessoa só. Mãe e filha choraram juntas, saboreando o alívio de estarem vivas, de estarem juntas, de terem sobrevivido ao pior pesadelo que uma família pode enfrentar. Mamãe, Maria Esperança sussurrou no ouvido dela. Eu sabia que a senhora ia me encontrar. Nunca duvidei. E ali, naquele galpão abandonado que testemunhara tanta dor, uma família se reunia de novo. Mas agora eles sabiam que o amor verdadeiro era mais forte que qualquer maldade, que qualquer vingança, que qualquer sofrimento que o mundo pudesse trazer. Eita, meu povo, que jornada foi essa que acompanhamos juntos? A história de Aparecida e Maria Esperança nos ensina que mesmo quando a vida resolve nos testar com as provas mais difíceis, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Vimos uma mãe que cresceu no sofrimento, que foi vendida como mercadoria, que enfrentou monstros e que anos depois teve que usar toda essa dor acumulada para salvar o que mais amava no mundo, sua filha. E descobrimos que às vezes é justamente nossa capacidade de sofrer que nos dá a força para amar sem medidas, para perdoar sem limites, para transformar nosso trauma em sabedoria. Aparecida não venceu Rogério com ódio ou vingança. Ela o venceu com compaixão, mostrando que entendia a dor dele porque também tinha passado pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes na nossa vida a gente escolhe alimentar a amargura ao invés de usar nossa experiência para curar as feridas dos outros? Quantas oportunidades de perdão a gente desperdiça porque está ocupado demais guardando mágoa? Maria Esperança quase perdeu a vida porque alguém escolheu o caminho da vingança ao invés do caminho da cura. E você? Que caminho tem escolhido quando a vida te machuca? Será que não está na hora de transformar sua dor em ponte para ajudar outros que sofrem, ao invés de usar ela como muro para se isolar do mundo? E aí, meu querido e minha querida, essa história tocou seu coração? Se você chorou junto com Aparecida, se torceu pela salvação de Maria Esperança, se sentiu que essa família poderia ser a sua, então você entendeu a mensagem mais importante, que todos nós temos a capacidade de renascer das cinzas, de transformar nossa maior dor na nossa maior força. Que momento da sua vida você gostaria de reescrever com mais amor e menos amargura? Que relacionamento precisa de perdão? Que trauma precisa ser transformado em sabedoria? Se essa história te inspirou a acreditar que é possível recomeçar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. Seu apoio significa tudo para a gente continuar trazendo narrativas que transformam vidas e tocam corações. E clica agora mesmo no vídeo que está aparecendo na sua tela para assistir a parte 1 dessa emocionante história. Do sofrimento ao amor. O milionário que a salvou de uma vida de miséria na roça. Para assistir a parte 1 dessa histórias que vai mexer com sua alma e te fazer acreditar que todo final pode ser feliz quando a gente escolhe o amor ao invés do ódio.